Durante a pandemia da Covid-19, alguns benefícios foram suspensos, como o pagamento de gratificações devidas aos servidores públicos. E agora um projeto de lei quer garantir esse pagamento. A autora é a deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, que eu tenho o prazer de receber aqui no Palavra Aberta. Muito bem-vinda, deputada, e muito bem-vinda à Câmara dos Deputados. É o seu primeiro mandato. A senhora apresentou uma lei, um projeto de lei complementar para revogar dispositivos de outra vigência que esteve funcionando durante o período da pandemia. E trata de alguns tipos de licenças que são devidas aos servidores públicos, todos os servidores públicos da União. Essas licenças têm uns nomes complicadinhos, anuênio, quinquênio. Eu queria que a senhora explicasse para a gente abrir a conversa o que são essas licenças. Sim. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, de fazer esse debate, de esclarecer e informar o conjunto da população sobre esse tema que é muito importante para todo mundo que utiliza os serviços públicos do nosso país. Esse projeto, o PLP 21 de 2023, ele trata de sustar alguns dispositivos da Lei Complementar 103. Essa lei complementar, o que ela fez? Ela retirou, sequestrou o tempo de trabalho de todos os servidores públicos, federais, estaduais e municipais do Brasil inteiro, sequestrou no cômpute da carreira que esses servidores públicos têm. Então, veja o que aconteceu. Durante a pandemia, foi emitida essa lei que dizia o seguinte: os servidores públicos são todos servidores que prestam serviços essenciais ao conjunto da população. Eles são linhas de frente do enfrentamento e superação da pandemia da Covid-19, mas o tempo de trabalho dessa servidora, durante a pandemia, não poderá ser contado para a valorização da sua carreira própria. Todo servidor público, quando ele ingressa num concurso público, ele ingressa numa carreira. E essa carreira, ela começa com um salário e conforme vai passando o tempo, você vai tendo algumas gratificações, você vai tendo algum tipo de valorização pelo desempenho das suas funções, pelo zelo com que você faz as suas obrigações, cumpre os seus deveres, como existe qualquer tipo de serviço prestado. E aí o que aconteceu? O governo, na época, né, o ex-governo Bolsonaro, disse que não poderia ter essa contagem. E isso prejudicou extremamente todos os profissionais que estavam fazendo enfrentamento dessa pandemia. Veja, a gente não está falando aqui, a gente está há mais de 6 anos sem reajuste salarial, a gente não está falando da recomposição dos períodos inflacionários, a gente está falando aqui de algo que já existia e já havia previsão orçamentária. E aí houve uma grita geral, um sentimento de revolta justa por conta de mais esse ataque aos serviços públicos, essa desvalorização ao trabalho que é desempenhado. E o governo voltou atrás, na época, apenas para 2 carreiras, que são fundamentais e que a gente, obviamente, lutou por todas. Mas 2 a gente já conseguiu tirar, que foram os profissionais da saúde e os policiais das forças de segurança. Os policiais, esses servidores foram retirados, mas veja bem, os servidores do serviço funerário que trabalharam de forma incansável durante a pandemia, por exemplo, eles não foram retirados, eles estão com esse sequestro do seu tempo, é como se eles não tivessem trabalhado. Na prática é isso. Os profissionais de educação trabalharam de forma incansável, com seus próprios recursos, dando aula de casa, com o seu computador, com a sua internet,
fazendo mil maneiras no seu celular, porque a única forma de se comunicar mais popular é através das redes como o WhatsApp, de mensagens instantâneas. Então, os professores, os gestores, o quadro de apoio, fizeram todo esse movimento e é como para o governo, como se eles não tivessem trabalhado. E outras carreiras, assistentes sociais, os psicólogos, todos os outros servidores que prestam serviços que são fundamentais, que trabalharam durante a pandemia, resolveu-se que eles não teriam esse tempo de trabalho contado. Então, como se tivesse havido um congelamento do tempo de carreira para o acesso a alguns benefícios. Sim, foi um congelamento. E assim, isso... Veja, olha, a gente atravessa tempos muito difíceis para quem é servidor público. Muito. A gente teve a reforma da Previdência em 2019, que, veja, autorizou o confisco de quem recebe abaixo do teto do INSS. Então, quem recebe 3 mil, 4 mil reais e é aposentado e é pensionista, a maioria dessas pessoas, quem são essas pessoas que estão nos serviços públicos? A grande maioria são mulheres, porque nós somos 90% na saúde, nós somos 90% na educação, que são as carreiras com o maior número de pessoas que o Estado emprega, o Estado como todo, em todos os níveis da federação. Então, essas pessoas foram confiscadas em até 15% durante a pandemia. Isso foi editado. Então, você teve uma diminuição do seu salário. Então, difícil, as condições efetivas de trabalho complicadíssimas. Você pega o caso agora da violência contra as escolas. Quer dizer, é uma violência que nasce na nossa sociedade, invade a escola, mata os profissionais de educação, mata os nossos estudantes. E quais políticas públicas foram implementadas? E aconteça o que acontecer, nós, servidores públicos, estamos lá no dia seguinte, às 7 horas da manhã, para cumprir o nosso dever, porque o nosso compromisso é com a população. Todos nós, eu também estou agora como deputada, eu estou aqui de passagem, assim como todos os governos passam. Quem que fica? São as políticas de Estado. Então, nós que realizamos essas políticas de Estado, e aí, por diferentes razões, a gente é muito atacado, desprestigiado, porque o nosso trabalho não gera lucro. Os serviços públicos, eles são organizados de uma outra natureza, a gente não é para gerar lucro, a gente é para garantir direitos. Então, se a gente tem no poder pessoas que acham que a população não tem que ter acesso aos direitos, eles vão atacar os servidores públicos. Deputada, a gente está no finalzinho da nossa conversa. Eu queria saber, já que os recursos foram contingenciados durante a pandemia para o combate ao coronavírus, agora já houve negociação nesse sentido, em torno da liberação de recursos? Sim, olha, e há de se destacar o seguinte, que diferentemente de todas as previsões, os orçamentos dos municípios, dos estados estão batendo recordes. Eu vou te falar um dado do meu estado de São Paulo. Orçamento recorde no estado de São Paulo, mais de 300 bilhões. Prefeitura de São Paulo, mais de 100 bilhões. Tem muito dinheiro, tem muito recurso. E como não estou falando assim, não se trata de um aumento, que a gente está lutando, muitas pessoas estão em greve, inclusive pelo pagamento do piso nacional do magistério, que também não é cumprido, existe o recurso. E o que diz o nosso PL? Que ele autoriza os estados e municípios a cumprirem essa legislação, a concederem o reconhecimento legítimo desse tempo. E aí a gente vai fazer a disputa e a batalha nos territórios, nos estados e municípios, para que os prefeitos e governadores cumpram, porque dinheiro no orçamento tem. Por quê? Isso é a carreira, não é algo a mais. Então, toda vez que a gente faz o orçamento público, a carreira dos servidores já está contemplada. Então, a previsão orçamentária tem dinheiro, o que não tem é um compromisso com a qualidade do serviço público. E a gente, só para completar, a gente já está com um movimento desse PLP de mais de 95 mil
assinaturas de todo o Brasil, de todos os sindicatos, dos movimentos que estão em luta. A gente já conversou com diversos ministros aqui do governo Lula para que a gente garanta esse descongelamento, que a gente faça justiça às pessoas que fizeram de fato o enfrentamento e garantiram minimamente que o nosso país conseguisse passar por essa pandemia. Então a gente está muito nessa luta. E para finalizar a mesa, que a gente está terminando, dia 15 de maio, segunda-feira, a Comissão de Administração e Serviço Público autorizou, por iniciativa nossa, uma audiência pública, onde nós iremos discutir exatamente esse projeto e como que a gente vai fazer o nosso plano de luta para que ele seja de fato aprovado. Então, aproveito a audiência para convidar a todos e todas que estejam presentes nessa audiência dia 15 de maio, segunda-feira, às 2 horas da tarde, aqui na Comissão de Administração e Serviços Públicos. Foi um prazer recebê-la aqui no Palavra Aberta. Boa sorte no seu mandato, nessa causa tão importante e dos servidores públicos que lutaram tanto pela saúde de todos durante a pandemia. É um reconhecimento. Muito obrigada. Muito obrigada. E para você que quer compartilhar a entrevista, acesse a página da Câmara na internet ou procure o canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo Palavra Aberta.